Queria começar esse vídeo aqui com um questionamento. O questionamento seria: qual o seu plano? Uma coisa tão básica quanto isso. Ontem, aqui na minha casa, no prédio que eu moro, na rua que eu moro, choveu bastante e acabou ficando sem energia, né? E não é a primeira vez que acontece isso. No final, mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, a gente teve a mesma situação, onde choveu muito, acabou a energia, só que foi muito mais drástico, porque ficou sem energia, cara, quase 2 dias. E não foi só aqui, foi em São Paulo inteiro. Teve pessoas que ficaram, 5 dias sem energia, né? E ontem acabou a energia por volta de mais ou menos umas 4h30, 5 horas e voltou durante essa madrugada, né? E aí eu fiquei pensando a respeito disso, né? Hoje, o que eu fiz, né, quando acabou a energia? Eu organizei minhas coisas e hoje eu tenho um lugar secundário aqui perto de casa que eu consigo ficar. Então, minha mulher, ela tem um estúdio de tatuagem que é possível ficar lá e lá tava com energia. Então, quando eu tenho energia lá, é possível ir lá, trabalhar de lá, tomar banho, enfim. Fica mais simples essa questão. Só que da última vez que isso aconteceu e que aconteceu durante dias, essa questão impactou em perder coisas da geladeira, então alimentos que eu tinha comprado acabou se perdendo, entre outras coisas, né? Rotina, enfim. Acabou, eu fui impactado, minha família foi impactada e grande parte da população de São Paulo foi impactada. E aí hoje eu ouvi no jornal que tem, tanto da previsão de tempo, tem um tornado possivelmente na semana que vem que vai acontecer, então pode ocorrer de acabar a energia e um cenário bem pessimista. Ainda mais com a manutenção, enfim, que está acontecendo referente à parte da Enel, enfim. Qual que é o pensamento crítico que eu gostaria de trazer aqui, que foi o que eu fiquei muito pensando? Qual o nosso plano para esse tipo de situação? Não só essa de acabar a energia, que é um cenário um pouco mais complexo, que não necessariamente vai depender da gente, mas cenários que podem acontecer na vida. Tem coisas que podem acontecer. Eu recentemente, final de semana, machuquei meu pé. Qual que é meu plano? Se eu tivesse machucado meu pé, se eu tivesse quebrado o pé e tivesse que fazer? Eu tenho um filho. Qual que é meu plano? Qual hospital que eu vou levar meu filho se acontecer alguma questão? Aonde estão os documentos, né? Enfim, questões básicas como essa, muitas vezes a gente acaba não pensando. E aí, trazendo essa reflexão muito pro trabalho, para questões pessoais, questões de saúde, questões financeiras, eu acho que falta esse pensamento crítico. Eu acho que muitas vezes a gente acaba não pensando, e quando esse tipo de situação ocorre, que por mais que possa ser um cenário atípico de ocorrer, mas quando ele ocorre, ele acaba prejudicando muita gente, acaba prejudicando todo o cenário. Eu vou dar um exemplo. Ontem no trabalho não consegui finalizar o dia de trabalho e acabou impactando. Qual que era meu plano naquele momento? Eu tenho um computador notebook que tem bateria, então eu tinha bateria disponível. Eu tinha internet no 4G no celular, então dava para eu fazer um trabalho minimamente viável ali, limitado, né? Mas dava para fazer. E com isso eu consegui trabalhar e finalizar ali algumas questões que eu tinha ao longo do meu dia. Foi o melhor cenário? Não, mas era um plano de contingência ali. Eu tenho um power bank que eu carrego para carregar o celular, então dava para eu carregar o celular. Eu sempre mantenho o celular carregado para esse tipo de situação, enfim. Então eu tinha um plano minimamente para essa situação. Tem questões atípicas, mas questões maiores, como por exemplo, acabou a energia e a geladeira. Aí não tem o que fazer. Infelizmente, só se eu tivesse uma bateria reserva, né? Uma bateria grande para colocar aqui em casa, né? Mas trazendo isso para um cenário profissional, um cenário financeiro, um cenário de saúde, eu acho que trazendo esse pensamento de o que pode acontecer. Se eu perder meu trabalho, o que eu vou fazer? O que eu preciso para, se caso acontecer isso, eu tiver uma redução, eu perder meu trabalho, não conseguir trabalhar, eu conseguir ter uma estabilidade financeira. Eu acho que aí entra a reserva de emergência. Na questão profissional, se essa demanda der errada, se eu não conseguir entregar hoje, o que eu vou fazer?
qual que é o meu procedimento, quem que eu vou ter que avisar. Então eu acho que a grande essência disso que eu gostaria de trazer é a gente começar a pensar mais um pouco mais detalhado em qual o nosso plano para situações que já ocorreram ou que podem ocorrer sem a gente necessariamente estar totalmente preparado. E a gente começar a adaptar e se preparar um pouco mais. Ontem foi muito simples para mim porque recentemente aconteceu. Já tinha até a mochila separada aqui, organizei, peguei, fui, foi muito simples de ser resolvida essa situação. Tem questões que são mais complexas, mas eu acho que a gente precisa ir pensando e lapidando nessa situação. Então o questionamento que eu te trago aqui é: qual o seu plano para situações que podem ocorrer na sua vida, que provavelmente vão ocorrer, e situações que já ocorreram e que podem ocorrer novamente? Então, tanto as questões básicas, mas questões mais complexas. E se você está se preparando para isso? E caso você não esteja, eu convido você a parar e começar a se organizar, a pensar um pouco melhor nisso, porque senão você pode acabar, de certa forma, sendo impactado por uma questão simplesmente que você não parou para pensar e que você poderia ter resolvido, poderia ter reduzido o tamanho do problema. É isso, só apenas um pensamento. Fechou? Eu sou o Gustavo, até mais.